renovação da nossa aliança com Deus. Quem já tem uma aliança com Deus vai renovar. E quem não tem vai fazer uma aliança. O que é uma aliança com Deus? É um casamento. Por exemplo, quando a pessoa casa, ela entrega a vida dela para quem ela casou. O marido entrega a vida para a esposa entrega para o seu marido. Os dois vão viver juntos até o fim. Ah, pastor Fernando, mas não está acontecendo isso. O povo está separando, ninguém fica casado, nem casar não casa mais. Não importa. É assim que funciona um verdadeiro casamento, para a vida inteira. Sim ou não? Quando você tem uma aliança com Deus, essa aliança ela não pode ser durante um mês, durante uma semana, durante uma temporada. Não. Essa aliança é para a vida toda. Essa aliança é para sempre. Você permanece com Deus. Você não se afasta nunca. Você caminha com Ele. Você obedece a palavra dEle. Você serve a Ele de todo o seu coração. Isso é ter uma aliança com Deus. São todas as pessoas que têm aliança com Deus? Infelizmente não. Tem gente que ainda não fez uma aliança com Deus. Tem gente que um dia teve, mas ela acabou quebrando essa aliança com Deus. Por quê? Porque ela caiu na tentação, porque ela se afastou de Deus, porque ela parou de buscar a Deus, de orar. Ela começou a se afastar da palavra de Deus. Você está entendendo? Então ela quebrou a aliança dela. A Santa Ceia é para aqueles que nunca tiveram uma aliança, é para aqueles que têm uma aliança e querem renovar e nunca se afastar, e também para aqueles que um dia tiveram, quebraram essa aliança, se afastaram, mas querem voltar para os braços do Pai. Preste atenção no texto que eu vou mostrar para você. Lucas capítulo 22, versículo 20, diz o seguinte: semelhantemente, depois de cear, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Então, a nova aliança que Deus nos deu o privilégio de fazer com Ele é uma aliança de sangue, o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso que o suco da uva representa o sangue de Cristo. O sangue de Cristo perdoa pecado, o sangue de Cristo liberta do mal, o sangue de Cristo cura, o sangue de Cristo transforma a nossa vida. Por isso que a nova aliança é no sangue dele. Antigamente, antes de Jesus, se você pegar a Bíblia, presta atenção que eu vou te ensinar agora. Antes de Jesus, o ser humano estava condenado, não tinha mais chance, não tinha mais perdão. Porque no passado, antes de Jesus, quando a pessoa cometia um pecado, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que pegar um animal, sacrificar esse animal, como se ela estivesse transferindo o pecado dela para aquele animal. Ou seja, o animal levava a culpa da pessoa. O sangue daquele animal estava sendo derramado para perdoar o pecado da pessoa. Só que não era a pessoa que sacrificava, não. Ela pegava o animal e não podia ser qualquer um. Tinha que ser um animal saudável, tinha que ser um animal bonito, um animal forte, né? Ela pegava esse animal, esse cordeiro, levava até o sacerdote,
E o sacerdote sacrificava. Só que a pessoa tinha que ficar olhando. A pessoa ficava olhando e vendo o sofrimento do animal, para ela nunca mais esquecer que aquele animal sofreu por causa do pecado dela, que ele estava pagando o pecado dela. Quem está me entendendo? O que aconteceu? Deus pegou o seu cordeiro para morrer e pagar pelos pecados de todos os homens. Por isso que Jesus é chamado o Cordeiro de Deus. Porque Jesus ele representava o cordeiro sendo sacrificado em favor dos pecadores. Então, quando Jesus derramou o sangue dele na cruz, ele pagou pelos meus pecados, pelos seus pecados. O peso que era nosso, o erro que era nosso, foi passado para ele. Ele pagou. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. Exatamente como as pessoas faziam com os animais no passado, como eu expliquei para você. Deus não precisava disso. Mas ele pegou o filho dele. Ele pegou o que era mais precioso, Jesus, e ele mandou Jesus na terra para nascer, crescer, ensinar a palavra e depois pagar pelos pecados da humanidade morrendo na cruz. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus, porque ele foi sacrificado pela gente. Quem está me entendendo? Então, esse sangue de Cristo é o sangue que pagou pelos nossos erros. Você entende por que a gente tem que ser grato a Ele? Nós nunca vamos poder pagar o que Ele fez. Nós nunca teremos condições de pagar à altura o que Ele fez por nós. Mas na nossa limitação, nós temos que fazer o melhor. Dedicar a nossa vida, agradar a Deus, fugir do pecado. Porque se a pessoa vive no pecado, se a pessoa vive na mentira, na prostituição, no erro, se a pessoa vive com rancores, se a pessoa vive desagradando a Deus e fazendo aquilo que não é bom, é como se ela falasse assim: não, eu não estou nem aí com a morte de Jesus, não. A pessoa está desprezando o sangue de Cristo quando ela vive no pecado, porque Ele fez por ela e ela não está dando valor. Quem está me entendendo? Por isso a gente tem que tomar cuidado. A pergunta que eu faço para você, e essa pergunta também serve para mim: será que eu tenho sido grato pelo que Jesus fez por mim? Será que eu estou desprezando ou estou valorizando o que Ele fez por mim? Faça essa pergunta para você mesmo. Faça essa pergunta para você mesmo. Só que não para por aí. Presta atenção nesse outro tópico que eu quero falar. Força e esperança em qualquer batalha, porque Deus está conosco. Ou seja, eu e você temos força e esperança, independente da situação que estamos vivendo. Em qualquer batalha, nós temos força e esperança. Por quê? Porque Deus está conosco. Eu vou lhe mostrar o texto, anota aí para você ler na tua Bíblia, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim. Eu o ajudo, sim. Eu o sustento com a destra da minha justiça. Com a destra da minha justiça.
Pode deixar na tela, produção. Gente, não precisa se desesperar. Não precisa ter medo. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Talvez a coisa não está fácil. Tem hora que você pensa em desistir. Tem hora que você se sente desanimado, fraco, fraca. Deus está falando contigo. Deus está te mostrando e dizendo: não temas, porque eu sou com você. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não temas. Ele é contigo. Você vai vencer qualquer batalha. Você tem força e esperança em qualquer batalha, porque Ele está contigo. Amém? E diz mais: não fique com medo. Você que está com medo de algo, de alguém, você que está com medo de uma situação. O medo nada mais é do que você sofrer por antecipação. Porque o medo, ele é de algo que ainda não aconteceu. Quando eu tenho medo, eu estou pensando em algo ruim, só que algo ruim que ainda não aconteceu. Não é verdade? Pensa comigo. O medo é isso. O medo é eu temer algo que ainda não veio, mas eu estou com medo que venha. Quem está entendendo? É isso. Então ele diz: não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Ninguém vence ele, ninguém passa por cima dele. Ele é maior que tudo. Amém? Então, em meio às batalhas, nós temos força. Em meio às lutas, nós temos esperança, porque Ele é conosco. Ele nos ajuda, Ele nos sustenta com a sua destra da justiça. Deus é justo. Normalmente, a gente pensa assim: Deus é justo. Quando a gente está sendo injustiçado, quando alguém está cometendo uma injustiça contra nós, a gente fala isso na esperança de Deus fazer justiça. Correto? Só que isso também serve para o nosso comportamento. Deus é justo, Ele está vendo o que eu estou fazendo. Ele está vendo o que eu estou fazendo de certo e o que eu estou fazendo de errado. Deus é justo, sim, Deus é justo para me defender. Deus é justo para me guardar. Ele é. Mas Ele também é justo para analisar e julgar as minhas atitudes. Para analisar e julgar quem eu sou. Quem está entendendo? Guarda isso. Agora, um outro tópico que eu vou falar para você. Anota aí. Dependência total de Cristo. Só frutificamos se estivermos ligados a Ele. Isso significa que a gente não é nada sem Jesus. Eu não posso pensar em viver sem Ele. Eu não posso cogitar que há vida longe dele. Nós dependemos totalmente de Cristo. A nossa vida só dá fruto quando nós estamos ligados a Ele. Aonde que está escrito isso, pastor Fernando? Eu vou lhe mostrar. João capítulo 15, versículo 5. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Isso aqui é um exemplo muito bom, pode deixar na tela. Imagine uma árvore. A árvore tem seus ramos, seus galhos. Se você cortar o galho, se você cortar o ramo, separando ele da árvore,
o que acontece com ele? Ele morre, ele seca. Por que ele morre? Porque ele não está ligado com a árvore. Ele não vai ter mais o alimento, ele não vai ter mais os nutrientes, e ele não vai estar mais conectado aonde a vida acontece para ele. Por isso ele vai secar e vai morrer. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Eu sou a videira, eu sou a árvore, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, ou seja, o ramo que não é cortado e separado da árvore, mas continua ligado a ela, quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ele diz claramente: sem mim vocês não podem nada. E é verdade, não podemos mesmo. Não podemos mesmo. E eu só estou aqui por causa dele. Foi ele que me trouxe até aqui. Esse ministério que tem se expandido, que tem chegado a milhares de pessoas. Isso tudo aconteceu, não foi por causa de mim, não. Foi por causa dele. Eu já falei para vocês. Eu comecei aqui com 5 pessoas, 10 pessoas me assistindo. Era só eu e a minha esposa e pouquíssimas pessoas. Não tinha ninguém. Hoje tem gente no mundo inteiro. Eu fiz o evento presencial, você viu a multidão que estava lá comigo? Isso tudo começou do zero. Do zero. E foi Deus que fez, não foi eu. Ou seja, se depender de mim, acaba tudo amanhã. Mas como não depende de mim, depende dele, não vai acabar nunca. Amém? É a mesma coisa você. Você quer dar fruto? Você quer ver resultado na sua vida? Você quer ser feliz? Então não se separe de Jesus. Senão você vai secar. Você vai perder tudo. Você não vai dar fruto. Porque sem ele, não podemos nada. Você precisa permanecer na árvore, permanecer na videira, permanecer em Jesus. Quem está me entendendo? Repita: eu preciso permanecer em Jesus. Eu preciso permanecer em Jesus. Quando você acompanha os cultos direitinho, quando você ora comigo todo dia, 6 da manhã e 18 horas, quando você tem uma rotina espiritual, você está permanecendo e se mantendo em Jesus. E isso só depende de você. Quem entendeu? Agora, presta atenção nesse outro tópico. Vitória sobre o pecado, sobre as dores e até sobre a morte. Repita isso. Vitória sobre o pecado, sobre as dores e até sobre a morte. Como é que eu tenho vitória sobre o pecado? Como é que eu tenho vitória sobre as dores da vida? Como é que eu tenho vitória até sobre a morte? Preste atenção. 1 Coríntios, capítulo 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu? Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Então, volta aí a tela anterior, ô produção. Vitória sobre o pecado, quem quer ter? Amém. Vitória sobre as dores e problemas da vida, quem quer ter? Amém. Vitória sobre a morte, quem quer ter? Amém. Todos nós. Mas a única forma de termos vitória é por meio de Jesus. Anote. 1 Coríntios 15, 57.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Não tem um atalho. Às vezes quer chegar num lugar, aí você fala, vou pegar um atalho, que aí eu chego mais rápido. Eu vou chegar lá mais rápido. Não, não tem atalho. É só Jesus. Não tem outro caminho. Não tem 2, 3, 4 caminhos. É só um. Agora olha para mim. Você ouviu a palavra. Você ouviu. Você ouviu a palavra. Pode voltar para mim, por favor. Você ouviu a palavra, só que você não percebeu uma coisa. Você não percebeu. Vou te mostrar. Você já está curado. Você já está curada. Eu estou curado, pastor Fernando? Sim, procura aí a dor que você tinha. Procura aí a doença que você tinha. Cadê a tristeza que você estava sentindo? Cadê, gente? Pode glorificar o nome de Jesus. Levanta a sua mão, diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Eu não disse que a palavra tem poder? Eu não disse que só de ouvir a palavra milagre acontece? Cadê a doença? Procura aí. Procura a dor aí. Procura a doença. Procura o que você estava sentindo. Não tem mais. Você está curado.